Estamos recebendo nos estúdios da Independência o sargento Ademir Anhaia, ele que é comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Salto do Lontra, e também soldado Ronaldo, que vai conversar com a gente aqui na nossa programação a respeito das últimas ocorrências do final de semana e também um destaque especial aos 25 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiramente, sargento, seja bem-vindo à nossa programação, uma boa tarde. Boa tarde, Alisson, boa tarde a todos os ouvintes. Então, Alisson, semana passada a gente teve bastante ocorrências aí na nossa comarca, foi cumprido alguns mandados de prisão. Na sexta-feira foi o último ali que Nova Prata abordou um indivíduo lá, e ao verificar ali no sistema ele estava com mandado de prisão por violência doméstica. Ainda na sexta-feira passada aí a gente teve uma ocorrência bem grave aí na cidade, onde na noite de quinta para sexta, 2 masculinos invadiram uma residência aqui no bairro Colina Verde. As vítimas que estavam na residência perceberam essa aproximação, e no momento que eles quebraram uma janela ali e entraram na residência, elas conseguiram entrar num cômodo ali, num quarto, e trancar bem a porta. Esses indivíduos ali quebraram tudo dentro da casa, móveis, o que tinha de vidraça ali, eles quebraram tudo, deixaram um grande prejuízo ali para a vítima. Logo após, eles se retiraram do local, levando o veículo e a carteira com documentos e dinheiro das vítimas. Quando a equipe chegou no local, conversou com a solicitante, ela informou que o ex-marido da filha dela, que estava na residência, ele tinha ameaçado de invadir a residência, e falou que seria ele um dos autores, juntamente com outro amigo dele. Então, diante dessa situação ali, as equipes iniciaram um patrulhamento na cidade, sendo que logo após foi visualizado o veículo da vítima transitando no bairro Itaipu, sendo dados os procedimentos de abordagem ali. O veículo se evadiu aí sentido 2 vizinhos, sendo que numa altura ali no bairro, na linha Mambuco, ele pegou ali à direita, a equipe continuou atrás ali, porém logo na frente ali ele adentrou em uma cerca de arame ali e entrou numa lavoura de soja, e a equipe aí com a viatura não conseguiu entrar porque ia danificar muito a viatura, então acabaram perdendo eles de vista. Aí foi fechado o cerco ali, veio alguns policiais de folga aí ajudar. Ficamos aí a noite toda à procura desses indivíduos, sendo que na manhã seguinte aí a gente recebeu informação que após a gente localizar o veículo deles, o veículo da vítima, que estava abandonado aqui na linha São Jorge, a gente recebeu informação ali que eles estariam na casa da mãe de um deles. Então a gente deslocou até o local, conversado com a mãe ali, ela na tentativa de enganar ali, manter a equipe policial no erro, ela apresentou um outro filho dela ali, mas a equipe logo percebeu que não era, então a gente indagou ela, informou da situação, que esse indivíduo aí, filho dela, teria cometido um roubo durante a noite. Então, ela, após várias indagações ali, ela contou que o colega dele aí estaria em outra residência. A gente foi até lá e conseguimos localizar um dos autores. Então, logo na sequência, a gente conversou novamente com ela, indagou, ela acabou passando um endereço errado para a equipe ali, mas a gente percebeu ali, então a gente percebeu que o indivíduo poderia estar dentro da casa dela. Fizemos ali a busca dentro da casa dela, nos fundos da residência ele foi localizado aí. Então a gente deu voz de prisão aos 2 e conduzimos aí até a Polícia Civil de Salto do Lontra para demais procedimentos. Mais uma ação rápida da polícia, eficiente, que resultou aí na prisão desses 2 sujeitos aí, suspeitos desse crime de ameaça. Positivo, Alisson. Uma situação bem grave, complicada, Eu gostaria também de aproveitar aqui e orientar a população que abaixe o aplicativo 190, porque se for ligar no telefone 190, ele cai numa secretária eletrônica. É bem demorado o processo de você solicitar uma viatura. Nesse caso ali, as vítimas tentaram ligar no 190, mas ali com medo, com toda aquela bagunça dentro da casa, aquela iminente ameaça ali contra elas, elas não conseguiram chegar até percorrer aquele caminho da secretária eletrônica ali. Então a gente sabe que com essa situação dificultou um pouco
a solicitação do nosso serviço para a população. Mas assim, se tiver o aplicativo ali, é bem mais fácil e bem mais simples. Tem ali o botão do pânico, que você pode, com esse aplicativo, você pode solicitar a viatura através do botão de pânico, que manda a localização para a Polícia Militar. Então é importante, pessoal, que vocês baixem esse aplicativo. Não importa se vocês vão ter área ou não vão ter. Se vocês terem aí um Wi-Fi, um acesso ao Wi-Fi, vocês conseguem solicitar os serviços da Polícia Militar. Sargento, é uma questão muito importante essa questão do aplicativo, porque, claro, a gente nunca quer precisar, né, utilizar esse serviço, né, para chamar a polícia por alguma situação de risco que a gente esteja passando, né, mas, se acaso for necessário, é muito útil esse aplicativo. Por isso também, né, é importante esse download aí, tanto para quem tem iPhone, aí, para quem tem Android, né, fazer o download aí, que, como o senhor falou, é para agilizar o atendimento ao solicitante. Exatamente, Alisson. Então a gente pede que o pessoal abaixe o aplicativo, os filhos abaixem para os pais, que os pais não têm muita conhecimento com as novas tecnologias, né? Os avós abaixem e orientem eles que solicitem através do aplicativo, se caso for necessário. Perfeito, então. Sargento, além dessa ocorrência na sexta-feira, tivemos também no final de semana aí, no domingo, né, essa situação aí onde foi encontrado um adolescente dirigindo um veículo aí, naturalmente, né, pela idade também, sem habilitação. É positivo, Alisson. Na data de ontem, domingo, 19h40 mais ou menos, a Polícia Militar do Sal do Lontra recebeu informação que a equipe policial militar de Enéas Marques estaria aí em acompanhamento a um veículo, o qual eles teriam tentado abordar lá, e esse veículo aí não acatou a ordem de parada ali. Foram informados ali que teria só uma pessoa dentro do veículo e iniciou o acompanhamento lá. Segundo a equipe aí de Enéas Marques, esse indivíduo aí fez loucura no trânsito aí. Ele andou por diversas ruas em Nova Esperança, Enéas Marques, na rodovia, sem se atentar aos outros usuários ali. Diversas vezes ali ele tentou jogar o veículo contra a viatura ali, quando eles deslocavam aí no mesmo sentido, na tentativa de abordagem. Então a polícia de Sal do Lontra fez um bloqueio aqui no trevo e o veículo não acatou a ordem de parada ali. O condutor da nossa viatura ali teve que ser extremamente habilidoso ali para não ocorrer um acidente ali. Então ele continuou, ele passou aqui no Aqua Show, onde tinha diversas pessoas ali, quase que acabou atropelando algumas pessoas, tinha veículos ali, o pessoal teve que todo mundo se afastar ali. Então foi uma situação bem complicada. Até então a polícia aqui, a nossa equipe não sabia bem do que se tratava, se essa pessoa tinha algum ilícito, se essa pessoa, o que ela tinha ali que estava fazendo toda aquela loucuragem no trânsito. Então ela percorreu aqui na área urbana de Sal do Lontra também um bom tanto aí, fugindo das equipes, e tomou sentido 2 Vizinhos. Ali na entrada da Barra, um pouco antes, ali uns 4, 5 km antes, a equipe ali com bastante segurança, em local ali ermo, se aproximou com segurança ali e efetuou alguns disparos no pneu. Então o veículo ali, depois de furar os pneus, ele ainda percorreu ali por mais 4 ou 5 quilômetros. Foi uma situação bem complicada ali para a equipe também, porque teve que tomar uma decisão rápida ali, né? E graças ali a ter perfurado os pneus, conseguiram ali com que o veículo parasse, porque poderia até esse veículo aí atropelar alguém, às vezes se encontrar com uma família que estaria usando essa rodovia, né, Alisson? Eu lembro de uma vez aí em Francisco Beltrão, já teve uma situação grave assim, que entrou uma caminhoneta na área urbana lá, que estava fugindo das equipes também, acabou matando duas pessoas inocentes, né? Então eu acho que ali foi a melhor opção que a equipe usou ali, é o que tinha ali para ser usado, não tinha outro meio para parar esse veículo. Então foi realizado esses disparos ali com bastante atenção e segurança lateralmente, em direção somente aos pneus. Bom, sargento, naturalmente, né, foram infringidas várias normas de trânsito aí por parte desse adolescente. É positivo, Alisson, e aí logo após parar, eles foram verificar ali que se tratava de um menor, 17 anos e sem habilitação, e estava apenas querendo fugir ali por esse menor estar sem habilitação.
Bom, sargento, aproveitando esse gancho, a questão dessa ocorrência de trânsito, né, chamam aqui também agora para participar com a gente o soldado Ronaldo para falar, né, do Código Brasileiro de Trânsito, o nosso CTB, né, que completou ontem, dia 22 de janeiro de 2023, 25 anos de vigência. O soldado Ronaldo também fala para a gente aí desse código, né, soldado, que a gente vinha falando aqui, que unificou essas normas referentes ao trânsito, né, mas é bom informar que ele foi concebido em 92, mas antes dele já haviam normas quanto ao uso de veículos nas estradas. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. Uma satisfação novamente estar presente no programa e falar para os nossos munícipes. Nós vamos fazer um breve apanhado histórico, porque hoje, se você fala em Código de Trânsito Brasileiro, nós temos que nos remetermos à origem desse código, o porquê, quando e as circunstâncias de que ele foi criado. Então, nós falarmos em Código de Trânsito Brasileiro está extremamente vinculado com o veículo, né? O veículo automotor, ele foi desenvolvido em 1886 por Carl Benz, foi o primeiro veículo criado da história. E no ano de 1897, ele acabou tendo uma importação do primeiro veículo brasileiro por José do Patrocínio. Ele foi um veículo importado da França. E no mesmo ano, José do Patrocínio era amigo pessoal do poeta Olavo Bilac, e acabou cedendo esse veículo para que o amigo desse uma volta e em decorrência de ser, à época, um equipamento novo, ele acabou se envolvendo no acidente e batendo em algumas árvores. Então foi o primeiro acidente automobilístico que se tem na história registrado no Brasil. Então, em decorrência desse fato, o Código de Trânsito foi tendo o seu nascimento. Em 1903, tem o registro de que havia necessidade de uma concessão por parte do poder público para que se pudesse ter o direito de dirigir, mas não era uma obrigatoriedade. A partir do ano de 1906, se tornou uma obrigatoriedade. Aí, claro, começou o CTB a engatinhar, porque o Automóvel Clube do Rio de Janeiro, bem como o poder público, viu a necessidade de haver uma primeira regulamentação das normas de trânsito, a fim de proteger o condutor, o pedestre, o ciclista, todas essas pessoas. Recebeu-se assim um nome, o Código de Paz, porque era o intuito de pacificar todas essas pessoas envolvidas na fruição do trânsito. Então, até então, o Código de Trânsito se engatinhou. Após a morte de Getúlio Vargas, em 1954, e com a ascensão de Juscelino Kubitschek, o veículo não se tornou mais um utensílio da elite, por assim dizer. Houve uma flexibilização e parte da classe média começou a adquirir esse bem para se deslocar. Então, houve a necessidade de o Código de Trânsito se tornar em um Código de Leis efetivo. Então, o primeiro código que foi promulgado no Brasil, que era uma legislação esparsa, o que é uma legislação esparsa? É uma lei que regulamenta tal conduta, mas não faz parte de um código. Foi em 1941 que foi promulgada essa lei. Posteriormente, houve a formação do Código de Trânsito, que deu a origem ao atual Código de Trânsito que nós temos, que neste domingo agora completou 25 anos. Então, o Código de Trânsito brasileiro não foi algo que foi formulado da noite para o dia. Ele tem um percurso histórico de aprimoramento. E, como toda a lei, ele é dotado do efeito coercitivo e coativo. O que são o efeito coativo e coercitivo? Toda a lei ela tem o espírito de tutelar uma conduta, de regulamentar uma conduta. E quando nós, cidadãos e cidadãs, desviamos o nosso padrão de conduta, nós estamos submetidos a uma sanção, que é a aplicação de uma pena. No caso do CTB, é a multa, né? Muito embora ele preveja também, como outras situações de crime, como a embriaguez ao volante, ele prevê a pena de multa. Esse seria o efeito de coação do Estado, a imposição da multa. O efeito coercitivo seria o efeito
para funcionar como um meio de educar a população. Algo que a gente pode elencar aí, que ao longo dos anos foi evoluindo o uso, a utilização do cinto de segurança, que ainda hoje, infelizmente, a gente encontra motoristas que não fazem a utilização desse equipamento, que é de extrema importância. Um dado, Alisson, para você ter ideia, em 1989, 2% dos motoristas utilizavam o cinto de segurança. Então, essa foi uma evolução histórica que o CTB inovou no Brasil, a utilização do cinto de segurança de forma obrigatória. A gente constantemente atende acidentes tanto em via do município ou rodovias, e a gente vê que quase numa totalidade de 100%, os acidentes com óbito envolvendo automóvel, geralmente as pessoas que vêm a óbito não estavam fazendo utilização de cinto de segurança, que é um dos itens indispensáveis para todo condutor. Dentre os avanços também que o nosso CTB teve aí, nesses 25 anos, foi a alteração aí da lei seca, né? Que antes ele previa aí uma possibilidade de uma pequena margem de que, caso a pessoa fosse flagrada dirigindo que havia feito ingestão de bebida alcoólica, não seria punido. Porém, com aí essa alteração legislativa aí, teve a tolerância zero. Hoje, o motorista que for flagrado aí, independente de ser uma quantidade pequena ou alta, vai ser autuado em flagrante aí pelo crime de embriaguez ao volante. A única diferença que há ainda é que há uma porcentagem que se considera crime e uma outra porcentagem que se considera como infração administrativa, passível só de multa e retenção do veículo. Mas não deixa de ser aplicada a pena também, com uma multa aí, um valor bem significativo. Então, Alisson, que a gente pode destacar também para esse ano, das alterações do Código de Trânsito Brasileiro, vai ser em relação à renovação da carteira de habilitação, que vai ser o período de duração para fazer uma renovação entre as datas, vai ser inversamente proporcional à idade dos condutores. Então, a pessoa aí até 49 anos, quando ela fazer a renovação, a próxima só será daqui 10 anos. A pessoa de 50 a 69 anos, quando fazer a renovação, terá que se submeter novamente ao teste daqui 5 anos. E o pessoal que está acima dos 70 anos vai ter que ser submetido de 3 em 3 anos aí ao processo para fazer a renovação da habilitação. Perfeito, soldado. E, claro, né, devido a todo esse processo que você explicou para a gente aí, a questão da elaboração do código, como foi pensado, né, cabe o mínimo ao cidadão, né, ele respeitar, né, essa norma, né, porque a gente vê, como a gente comentou aqui, essa questão desse menino, né, muito do que a gente vê que acontece no trânsito, tragédias e tudo mais, seja em perímetro urbano ou rodovias, seriam evitados se as pessoas só respeitassem o Código de Trânsito. Alisson, na verdade o foco principal do Código de Trânsito, ele envolve 3 elementos, que é o homem, o veículo e a via. E toda vez que há a transgressão de um desses elementos, está passível ao cometimento de algum acidente automobilístico. Então, cabe a gente reforçar aí, nós que somos agentes de trânsito, que estamos para fiscalizar a conduta dos condutores de veículo automotor, para que respeitem a via, respeitem o pedestre. Hoje a gente vê um número crescente de ciclistas na via. A gente pede que o motorista respeite os ciclistas, porque no Código de Trânsito Brasileiro há uma hierarquia. Então, a modo grosso, o maior tem que respeitar sempre o menor. Então, se a gente seguir essas condutas de respeito, evitará muito acidente, né? A gente comumente acaba verificando, principalmente em finais de semana, atrelado à ingestão de bebida alcoólica, pessoas fazendo da via pública uma verdadeira pista de corrida. E sendo que a finalidade não é essa, não é uma competição, e sim se deslocar de forma segura do ponto A ao ponto B, sem que exponha em risco a vida de pedestres e ciclistas. Então, a gente vai estar de forma mais enérgica atuando nesse sentido,
porque é inadmissível no nosso município pessoas que têm uma conduta como essa que eu acabei de mencionar. Outra situação que está sendo recorrente no nosso município e deixo aqui aos pais e demais ouvintes que fazem a utilização desses veículos de até 50 cilindradas. O Código de Trânsito Brasileiro não permite que menores façam a condução e nem mesmo que seja conduzido por uma pessoa que não tenha permissão para dirigir, que seria a PPD. Então, quem está trafegando com esses veículos está à margem da lei. Então, está suscetível a abordagem policial e retenção deste veículo, que além de não ser um veículo licenciado, não possui placa de identificação, na sua maioria das vezes está sendo conduzido por menores. Então, primeiramente, a gente vem a público expor o problema que está acontecendo, para que depois a gente possa, de forma mais enérgica, coibir esse tipo de ação. Então, a gente vem, num primeiro momento, num caráter de orientação, para que depois a gente possa fazer a aplicação da lei e que depois ninguém tenha que utilizar como escusa que não foi avisado. Então, a gente utiliza, inclusive, desse meio de radiocomunicação para informar aí quem faz a utilização desse veículo, ou que regularize ou que deixe de fazer a utilização, Alisson. Prefeito Soldado Ronaldo, a gente quer desde já agradecer aqui a sua participação, todas as informações, os esclarecimentos. Deixamos espaço aí para as suas palavras finais e mais alguma colocação aí que seja relevante para a nossa população. Então, Alisson, eu queria imensamente mais uma vez agradecer a oportunidade de estar me dirigindo aos munícipes do nosso município de Salto do Lontra e arredores. Dizer que nós, como agente de trânsito, a gente não está para perseguir ninguém ou coibir X ou Y. A lei é aplicada de forma igual a todos, independente de classe social, posição financeira, seja quem for. Então, peço que as pessoas tomem consciência dos seus atos no trânsito, utilizem cinto de segurança. Não é uma questão que seja pessoal do polícia fazer a autuação de quem não esteja de acordo com as regras de trânsito, mas sim da própria pessoa, porque ao utilizar o cinto de segurança vai estar evitando que acabe vindo a óbito num acidente de trânsito. E também que respeite o pedestre e o ciclista e utilizem a via de forma adequada, respeitando sempre o limite de velocidade, a fim de que não exponha ninguém em risco, Alisson. Perfeito, obrigado, soldado, pelas suas informações. Sargento Ademir também, fica o espaço para suas considerações finais aí, claro, né, ressaltando, rádio sempre à disposição da Polícia Militar, assim como a polícia está sempre à disposição da população, precisando é só acionar a PM. Obrigado, Alisson. A gente fica à disposição aí para qualquer situação, assim como da população também, precisando aí, pode nos procurar. Obrigado, então, Sargento Ademir Anhaia, comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Salto do Lontra, e também o Soldado Ronaldo com a gente na programação do R Notícias desta segunda-feira.